casa a gente pode ouvir isso, Vanderlei, se você quiser. Agora. O Leco falando sobre a saída de Rogério Ceni. Até que ponto a diretoria teve culpa ou participou desse processo no insucesso de Rogério Ceni como técnico? Nenhuma responsabilidade direta. A diretoria, que teve a coragem de contratá-lo, sendo uma figura ainda desconhecida e novata no tema específico direção técnica, a diretoria que deu a ele todas as condições e um pouco mais as condições de realizá-lo, é inegável. Fala, Márcio. Aí o Leco tá tirando totalmente o corpo fora, né, Vanderlei? Só que vendeu jogadores e todo o planejamento foi mudado no meio do campeonato, com o campeonato em andamento, né? Tem mais um trecho aí que você separou. E se ele foi usado no momento de eleição, o Rogério Ceni, para que o Leco ganhasse a eleição e se reelegesse como presidente do São Paulo. Em nenhum momento sequer isso me passou pela cabeça. Na verdade, não precisava disso para justificar a minha candidatura à reeleição, porque já tinha um histórico, já tinha um trabalho feito. Essa questão me parece assim um raciocínio raso, além dele não ser correto. Por isso que eu falei que tem que ter uma coletiva do Rogério para ele ratificar tudo que disse o presidente ou fazer algumas correções. É muito simples. Eu ontem aqui no programa, vocês lembram, aqueles que estavam aqui no programa, os que não estavam ouvindo, o Márcio também lembra disso, que eu disse que haveria um discurso, uma linha de discurso, dizendo que o São Paulo estava, na verdade, demitindo o Rogério para preservar o ídolo. E foi isso foi dito na entrevista coletiva pelo presidente Leco ontem. Então eu só queria dizer que aqui no Esporte em Discussão, isso foi comentado aqui. Nós falamos isso, entendeu? Olha, imagina, o nosso ídolo, o nosso mito, o nosso maior jogador estar na zona do rebaixamento, vamos preservá-lo tirando. É isso, né, Márcio? Claro. E Vanderlei, um detalhe também, ele fala dessa defesa do ídolo, essa coisa toda que você citou, e fala também que contratou um novato, né? Na carreira como técnico de futebol, só que aí eu lembro que na apresentação do Leco, do Rogério, que a gente quase que transmitiu aqui na totalidade, né, no Jornal de Esportes, o Leco disse que, quando questionado sobre a inexperiência do Rogério como técnico, que ele não tinha nenhuma dúvida que o Rogério, pela experiência como jogador e como técnico que ele já tinha sido dentro de campo ao longo da sua carreira, posicionando a defesa lá atrás, pela liderança dentro de campo, que o Rogério não precisava ser técnico para ser um sucesso na função. E ontem ele disse isso, que o Rogério é um novato, então por isso acabou pesando também contra ele. A diretoria fala uma coisa, o que fala ontem a gente não escreve, essas coisas acontecem, não é surpresa para ninguém, né, Vanderlei? Verdade. Quer falar sobre o São Paulo, Nilson? São Paulo é uma confusão total. São Paulo não sabe o que é. São Paulo, se você for ver dos grandes clubes do futebol brasileiro, incluindo os outros estados, sem dúvida é o clube que mais mudou de treinador nos últimos 5 anos aí. 13 depois do Muricy. Isso, pronto. 13 técnicos alternados depois. Não 13 técnicos, porque uns repetiram, foram 13 mudanças. 13 mudanças. Repetiram, né? 13 mudanças de treinador. Como é que você vai formar alguma coisa? Primeiro que você desmonta o elenco ao longo do campeonato. São Paulo vem fazendo isso seguidamente, desmontando o elenco ao longo do campeonato. 13 mudanças de treinador. Tudo aquilo que era o São Paulo na década passada, e criou uma coletividade de torcedores enorme. O garoto, por exemplo, nascia, quero ser o quê? Quero ser tricolor. Porque só tava ganhando, só ganhava, era o time da moda, era o time que nós falávamos aqui, nossa, a diretoria é um exemplo de organização, não era essa? Alguns dos mesmos, inclusive o próprio Leco, vice-presidente de futebol. Exatamente, outra coisa que a gente falava aqui, os problemas do São Paulo são todos intramuros, essa é a discussão. Intramuros. Os cardeais se resolvem. O Cidadino chamava de Câmara dos Lordes. Isso, intramuros. O São Paulo, olha, perdeu um presidente. Na história nunca tinha acontecido. Teve impeachment de um presidente, mudou 13 treinadores. Afastou, né? E o pior, que continua com o mesmo discurso.
porque nós somos organizados, porque nós somos diferentes. Isso aí fez um mal desgraçado ao São Paulo. Isso fez um mal segue fazendo um mal danado. Ironizou o Palmeiras, Carlos Miguel Aidar. Se apequenando. Se apequenando, ironizou o Palmeiras. Quer dizer, então o São Paulo tá tudo errado. E os caras ficam bravíssimos quando a gente fala isso. Mas isso é uma verdade, isso é uma constatação. Se você fala que eu sou uma porcaria, sabe o que você vai fazer? Você vai me estimular a provar pra você que eu sou melhor que você. E é o que o São Paulo fez com os adversários. Sabe? Querendo achar que era superior ao adversário, estimulou o Corinthians a crescer, estimulou o Palmeiras a crescer. Uai, o Vampeta quando jogava, qual era o prazer do Vampeta? Provocar o São Paulo. Era ou não era, Vampeta? Eu não acho, desculpe, eu não acho que os outros melhoraram, se essa é o foco, não é só... em função do que o São Paulo falou que é bom. Você é um cara inteligente. Você é um cara inteligente. Eu não considero. Você é um cara inteligente. Nesse caso eu não considero. Nesse caso, Nilson, eu entendi. Você tem essa visão. Não tem essa visão, deixa eu concluir. Você é um cara inteligente, é evidente que não é só isso. Evidente que não é só isso. Mas isso pesa e muito também, na minha opinião. Isso pesa e muito. Se o meu adversário fala que ele é soberano, que ele é melhor do que eu, que não sei o quê, eu vou querer formar um time ali pra bater nesse cara. O cara lá no MMA me ensinou o Márcio Espímpolo, um fala isso e o outro espancado. Mas isso no futebol é diferente. No futebol isso é diferente. Quem tem pra dar alguma coisa, Nilson, ou é incentivado, não é? O cara dá. Quando o Flamengo tinha aquele baita time com Andrade, Adílio, Zico e companhia, sabe? Você lembra do Flamengo falar que o Fluminense era uma droga, que o Botafogo era uma droga? Ou quando o Internacional tinha aquele time, quando o Palmeiras tinha as suas academias, quando o Santos de Dorval, Mengal, Coutinho, o resto... Márcio Braga e como é que é? O Horta se ligavam o dia inteiro. A gente tem que chegar num acordo se isso é bom ou ruim. Depende, não. O Márcio Braga tem muita bobagem também, falou muita bobagem. Mas é a forma que se fala, é a maneira que se fala, é a forma que você dá a entender ao seu adversário. E Márcio Braga era arrogante pra burro. Isso, mas o Horta respondia da mesma moeda. Não, o Horta era diferente. O Horta era de um nível de inteligência muito superior. Mas tudo bem, mas e ele fazia de propósito. Ironia, mas ele armava. O Márcio Braga perdeu alguns muitos e perdeu campeonatos. Agora, só rapidinho, do Leco. O que ele fala, nós demos todas as condições de trabalho, os senhores de engenho também davam, entre aspas, todas as condições de trabalho para escravos. Uma das piores entrevistas da história de qualquer presidente, não só do São Paulo Futebol Clube, ele tirou absolutamente da reta. Isso foi colocado, se eu não me engano, pelo Aidar aqui, quando o Muricy assumiu também. Nós estamos dando todas as condições de trabalho para o Muricy Ramalho. No caso é o mínimo. Absolutamente nada. E mudando o elenco. Quer dizer, mudando o elenco. Eu gosto muito do Leco, respeito demais o Leco, mas essa entrevista era melhor fazer o que está fazendo o Rogério e discorda do Rogério. É melhor ter ficado calado. Se é para começar a entrevista do jeito que começou o Leco... A mim não surpreendeu. Eu esperava exatamente isso do Leco. Eu acho que esse é o nível dele. Este é o nosso Esporte em Discussão.